Irmãos, graças ao Senhor, nós tivemos o privilégio de passarmos uma semana ali em Guaratuba, aprendendo um pouco da palavra de Deus com os irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui que esteve orando por aquele tempo que a gente esteve lá. Louvo a Deus também pelos irmãos que têm esse encargo de contribuir, que proporcionou que nós pudéssemos ir, pudéssemos voltar. E nós tivemos condição até de trazer um irmãozinho do Nordeste para participar da conferência. E o desejo do meu coração é começar hoje, nas oportunidades que eu estiver compartilhando, a passar para os irmãos aquilo que a gente recebeu lá na conferência dos irmãos. Essa é uma conferência muito preciosa que já existe há muitos anos, mas em 2004 eu conheci os irmãos que faziam essa conferência. E assim, só para título de conhecimento dos irmãos, essa conferência ela nasceu no coração de um irmão que veio ao Brasil para dar aula numa faculdade aqui. O irmão Christian Shen, ele veio ao Brasil, ele era físico nuclear. E ele veio dar aula na USP e ele veio também para estar trabalhando naquele projeto das usinas nucleares que nós temos aqui no Brasil. E quando ele chegou aqui, ele percebeu que a igreja brasileira era uma igreja muito fraca de Bíblia. Era uma igreja que os cristãos do Brasil não tinham esse hábito de estudar a palavra. Então ele falou assim, não, eu vou cooperar. E ele começou a juntar os jovens que criam no Evangelho lá na universidade e a instigar eles, a insistir com eles em que eles deveriam estudar a palavra de maneira séria, deveriam ter vida com a palavra, memorizar livros da palavra. E ele começou a reunir esses jovens e a conversar com eles, até que chegou o momento do irmão ir embora. E quando chegou o momento desse irmão ir embora, já havia um pequeno grupo de irmãos, de jovens lá na USP. E aí ele fez um desafio para eles. Ele falou assim, se vocês se comprometerem em um ano a memorizar um livro da Bíblia, eu venho para nós estudarmos esse livro. E então eles começaram a memorizar livros da Bíblia. E cada ano o irmão Christian vinha para estudar com eles aquele livro que eles tinham memorizado. E foi assim que nasceu essa conferência, sabe? E os irmãos tiveram que criar um nome, e esse nome até, infelizmente, como todo nome dá problema, como os irmãos criaram o nome e colocaram esse nome Obra Cristã à Maturidade, aí os irmãos que participavam da conferência ficaram apelidados dos irmãos Maduro. Mas não tem irmão maduro, é tudo criança, Esse A é um acraseado, que está dizendo que essa era uma obra que tinha como objetivo levar os cristãos à maturidade. E o Senhor usou tanto esse irmão Christian, que graças a Deus, que hoje nós temos muitos e muitos irmãos no Brasil que buscaram esse conhecimento mais profundo da palavra e estão indo levar o Evangelho. E eu tive acesso a essa obra em 2004. E realmente, sabe, no dia, primeira vez que eu ouvi o irmão Christian, ele deu um nó na minha cabeça, sabe? Eu achava que sabia tudo e descobri que eu não sabia nada quando eu ouvi esse irmão pela primeira vez, sabe? E então o Senhor me deu graça de acompanhá-lo até 2018, quando esse irmão partiu para o Senhor. E desde então, os irmãos continuam, ano a ano, fazendo essa reunião e estudando a palavra juntos. Então nós estivemos lá 5 dias estudando a palavra e eu fiquei muito contente que os irmãos como que deram um passo para trás, sabe? E eles trataram de um assunto muito básico, fundamental para todos nós. Então eu penso que não vai ser nada difícil para os irmãos estarem compreendendo sobre o assunto, estarem se interessando sobre o assunto e muito mais do que isso, sabe? Estarem também se apropriando da palavra e buscando na palavra conhecer um pouco mais sobre o assunto. Bom, o tema da conferência, ele está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Os irmãos colocaram assim como tema, tá? Prosseguindo rumo à medida da estatura completa da plenitude de Cristo. Então, todos os assuntos que foram ministrados lá foram permeando esse tema, né? Uma vida em direção a essa realidade. E os irmãos, eles usaram basicamente 3 versículos. Nós vamos ler 2 agora. No decorrer da leitura, eu vou apresentar o terceiro para os irmãos. Mas os 3 versículos mais importantes, né? O primeiro deles foi 1 Tessalonicenses 5:23. Esse eu quero ler já com os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está escrito assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro versículo está em Romanos. Na verdade, são 2 versículos. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, esses foram os textos que permearam todos os estudos. Nós tivemos 3 irmãos compartilhando. O irmão Cláudio Calove foi o primeiro deles. O segundo, um irmão que eu não conhecia, chamado José Gustavo. E o terceiro foi o irmão Lawrence, que é um irmão chinês, que é professor na USP, e ele dá aula na área de engenharia mecânica, e ele trabalha muito com essa questão de inteligência artificial. E no primeiro dia da conferência, na segunda-feira, os 3 irmãos, eles fizeram assim para nós uma apresentação daquilo que seria ministrado no decorrer da semana. Então essa parte ficou bem fácil, e eu peguei as anotações que eu havia feito, pontuei mais algumas coisinhas e fiz um resumo que eu acredito que nesses próximos 20 minutos eu consigo ler para os irmãos. Então, ao invés de fazer um estudo com os irmãos daquilo que os irmãos ensinaram, hoje eu vou me deter na leitura. Depois eu vou pegar os 3 estudos dos irmãos em separado. Vou pegar primeiro o estudo do irmão Cláudio, que foi dividido em 3 mensagens. Então eu quero transmitir para os irmãos as 3 mensagens. Depois eu vou pegar os estudos do irmão José e vou também pegar as 3 mensagens e vou transmitir para os irmãos em 3 mensagens. Depois eu vou pegar o estudo do irmão Lawrence, e esse eu vou ter que fazer um resumo. Porque o irmão Lawrence, ele gastou bastante tempo mostrando slides para nós, né, Gigi? Com as questões sobre as questões tecnológicas, sabe? Como que de todos os lados, né, esse mundo está caminhando para um domínio daquilo que o homem criou sobre o homem. E ele apresentou lá mesmo várias coisas que a meninada deve entender muito mais do que eu, sabe? Na área de tecnologia. Mas assim, a gente vai estar revisando tudo e eu vou procurar assim fazer uma leitura e transmitir para os irmãos. Mas vamos lá, vamos começar então com a parte do irmão Cláudio Calove. Então, a primeira mensagem, aliás, ele colocou assim como subtema da parte que ele falou, a consciência da vida eterna. Foi esse tema que ele usou. A consciência da vida eterna. E na introdução ele disse o seguinte:
O Senhor está para trazer o seu reino sobre a terra. E entendemos que o desejo do coração de Deus é trazer um testemunho visível desse reinar de Deus em nosso viver como igreja, tanto individual como coletivamente. Em outras palavras, ele está dizendo que antes do reino de Deus ser apresentado de um modo visível em todo mundo, hoje o Senhor está desejoso de que o mundo veja que existem pessoas que são governadas por Deus aqui na terra. Por essa razão, como corpo de Cristo, nós devemos expressar a realidade do que é uma vida governada pelos céus. Ao olharmos para nós mesmos, ou para a igreja como um todo, nós nos deparamos com tanta fraqueza, tanta decepção, tanta frustração, que acabamos nos decepcionando com a vida que temos vivido. Temos muitas dificuldades em enxergar o verdadeiro tipo de vida que deveríamos estar vivendo. Paulo nos fala em Romanos 8 que em Cristo somos mais do que vencedores. Em Romanos 5 nos é dito que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinaria em vida sobre o pecado. Essa vida abundante, essa vida vitoriosa, deveria ser o resultado daquilo que nos foi dado pelo Espírito Santo, como diz lá no Evangelho de João, né, os que creem em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a vida cristã deveria ser o resultado disso, um fluir de rios de água viva, né, de dentro de nós. Mas nós devemos fazer essa pergunta. Será que todas essas promessas são apenas uma forma poética de Deus falar conosco? Ou tudo isso foram realidades que nos foram dadas por Deus e se perderam no nosso meio? Qual dos dois? Qual dos dois? O Senhor falou de maneira, poética essas coisas, que nós somos mais do que vencedores, que vai fluir rio de água viva de nós, que nós venceremos o pecado em vida. É poético? Ou o Senhor nos deu tudo isso em Cristo e de alguma maneira nós nos escorregamos dessas verdades e caímos numa rotina religiosa, numa vida natural, numa vida carnal, Então, foi sobre isso que o irmão tratou conosco em toda a semana, sabe? E ele dizia o seguinte: como o reino dos céus será manifestado em meio a todo esse esfriamento que vem tomando conta de toda a igreja. E aí ele lançou o desafio. Temos que ser desafiados a querer provar essas realidades em nossa vida cristã. E então ele vai fazer uma citação um pouco mais específica de Romanos 12, e ele vai dizer isso aqui, ó. Paulo começa Romanos 12 com uma oração invertida. Primeiro, nos é apresentado todo o Evangelho em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 12, nos é apresentado todo o Evangelho lá. Começa com aquele homem caído, digno de morte, e quando você chega, no capítulo 8, você vê o propósito eterno de Deus na vida desse homem, o Espírito capacitando esse homem, a viver a própria vida de ressurreição. Capítulo 9, 10 e 11, nos é apresentado esse contraste entre o trabalhar de Deus com a igreja, o trabalhar de Deus com Israel. E quando ele termina essa sessão, ele termina com um cântico de louvor e adoração ao Senhor, onde ele diz: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus pensamentos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. É assim que ele termina o capítulo 11. Então, no capítulo 12, como se ele tirasse os olhos dos céus e colocasse os olhos em nós, ele faz uma oração invertida. Por que uma oração invertida? Porque normalmente nós oramos a Deus.
Mas Paulo está falando exatamente isso. Rogo-vos, pois, irmãos. Rogar é orar. Como se ele colocasse as duas mãos assim, se ajoelhasse e falasse assim: irmãos, eu imploro a vocês, por causa de tudo que Cristo é, por causa de tudo que Cristo fez, por causa de tudo que vocês têm recebido dos céus, que vos apresenteis a Deus, que vos ofereceis a Deus, que vocês se rendam totalmente a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Porque quando vocês fizerem isso, então vocês vão estar fazendo um culto de verdade. Vamos dizer assim, ó, lá no judaísmo, aqueles homens, todos os anos, eles faziam muitos rituais. Quantos animais você acha que era sacrificado numa Páscoa? Quantos animais você acha que era oferecido numa festa dos tabernáculos? Quantos animais eram lá imolados no Urim e Tumim? Quantos animais, cada uma daquelas festividades, ela era recheada de oferendas, sacrifícios, rituais, né? E estavam lá aqueles sacerdotes que louvavam, estavam lá aqueles sacerdotes que recolhiam os dízimos, estavam lá aqueles sacerdotes que examinavam os animais que iam ser mortos. Mas baseado naquilo que a Escritura aos Hebreus nos diz, tudo aquilo que eles faziam, tudo, literalmente tudo, foi cumprido em Cristo e eles nem perceberam. Então nós podemos dizer assim, depois que o Cordeiro verdadeiro foi imolado em oferta e sacrifício pelos pecados do mundo, depois disso, todos aqueles rituais perderam o sentido. Então agora o Senhor quer um outro tipo de culto. O Senhor busca agora um outro tipo de culto. E esse culto que o Senhor está buscando agora chama sacrifício vivo. Ou seja, você não precisa matar nenhum animal para oferecer para Deus. Você precisa pegar essa vida que você recebeu de Jesus e apresentar ela a Deus. Essa vida não é a tua vida natural, não. É a vida que você recebeu de Jesus. Quando você foi salvo, você precisa tomar ela e oferecer ela a Deus. Para que o Senhor faça em você aquilo que Ele deseja fazer. Então isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. Que é o vosso culto racional. E ele continua dizendo assim, ó: e não se deixem amoldar por esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Então quando a gente fala assim, ó, esse mundo, né, tem toda a sua estrutura, vamos dizer assim, ó, tem a sua estrutura política, tem a sua estrutura comercial, tem a sua estrutura de entretenimento, tem a sua estrutura religiosa, né? E ele está falando assim, ó, não se deixem conformar com isso, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar todas essas realidades. Todas essas realidades. Então nós podemos dizer assim, que essa oração que o Paulo fez invertida, precisa ser respondida por nós. Para que a gente comece a viver a vida cristã que a gente deveria viver. Só seremos um testemunho do reino de verdade se nós nos oferecermos a Deus em sacrifício vivo. Bom, deixa eu continuar aqui, senão eu vou abandonar a leitura. A Deus interessa ofertarmos as nossas vidas a Ele. Se a nossa mentalidade não for transformada, nós seremos conformados a esse mundo. De um modo sedutor e sutil, seremos conformados a esse mundo. Onde não há consagração a Deus, fatalmente haverá uma conformação a esse mundo. É preciso uma nova mentalidade. A mente do Espírito deverá ocupar o governo da nova vida em Cristo Jesus.
A nossa tentativa de viver a vida cristã com a mente natural nos impede de aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos lá para o terceiro versículo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim, irmãos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu vou colocar aqui um adendo meu, tá? Essa palavrinha natural, no original, é psíquico. E talvez a melhor tradução seria almático. Ou seja, o homem da alma. O homem que vive governado pelos seus pensamentos, pela sua vontade, pelas suas emoções, ele não pode compreender as coisas do Espírito. E foi por isso que o Senhor nos fez nascer de novo. Porque se fosse para trabalhar com mente humana, Deus não precisava nos fazer nascer de novo. Se fosse para trabalhar com a vontade humana, Deus não necessitava nos fazer nascer de novo. Se fosse para trabalhar com as emoções humanas, Deus não precisava nos fazer nascer de novo. Ou seja, o que é o novo nascimento? É Deus, pelo seu Espírito, vivificando o nosso espírito, para que como homens espirituais, nós possamos nos relacionar com Deus através do Espírito que nos é dado. Então, sabe, é sobre isso que o irmão trabalhou aqui. Ele disse o seguinte, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. As coisas espirituais não podem ser discernidas pelo homem natural. O novo nascimento torna tudo diferente, pois temos recebido de Deus uma nova vida, um espírito novo. Antes, andávamos debaixo da influência do poder de Satanás. É isso que está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, nos versos 1, 2 e 3. Lá vai dizer que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que significa isso? Nós andávamos segundo o príncipe desse mundo. Nós andávamos segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E qual que era o resultado disso? Simples, nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora que nós nascemos de novo, nós estamos debaixo do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo veio nos habitar para que nós possamos realmente conhecer e usufruir das coisas de Deus. Essa é a razão de usarmos as faculdades espirituais. Seria muito bom para nós, se ao nascermos de novo, tudo fosse resolvido assim, ó, no estralo de dedo. Mas percebemos, logo, que após o novo nascimento, podemos simplesmente nos tornar o tal do crente carnal. E nós vamos encontrar isso na palavra. Tanto em 1 Coríntios como em Gálatas, nos é enfatizado isso. Sabe, irmãos que nasceram de novo. Mas rapidinho surgiu a ideia de se aperfeiçoar por meio da carne. Esse é o crente carnal, né? O crente carnal é aquele que vive uma vida parcial. Uma hora ele é espiritual, na outra ele é natural. A consciência da vida eterna significa ter uma noção clara do que significa ter a vida eterna dentro de nós. O fato é que a vida eterna não irá ter início na volta do Senhor. Né? Muitos pensam assim, né? Que a vida eterna vai começar quando Jesus voltar, né? A vida eterna deve ser vivida a partir da salvação. Por isso, temos de ter consciência do que é a vida eterna dentro de nós. Foram apresentadas 4 mensagens com esse tópico pelo nosso irmão Cláudio. Na primeira mensagem, foi exatamente sobre a consciência da vida eterna.
A segunda mensagem, ele falou sobre o processo da vida eterna. Como que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela precisa entrar dentro de nós para fazer essa divisão entre alma e espírito e a gente aprender o que significa funcionar espiritualmente. A terceira mensagem foi sobre a batalha interior de todo cristão. E essa batalha está envolvida a carne e o Espírito Santo. E nós precisamos aprender sobre isso. Então, a terceira mensagem ele vai tratar praticamente disso, né? E na quarta mensagem foi focada inteiramente em um assunto que a gente quase não escuta. Como podemos nos exercitar espiritualmente? Porque Paulo vai falar isso para nós. Paulo vai dizer para nós, né, na carta que ele escreve a Timóteo, que o exercício físico, ele é proveitoso por pouco tempo, tá? Não é pouco proveitoso, é proveitoso por pouco tempo. Por quê? Porque o exercício físico tonifica e mantém os nossos músculos, né? E ajuda a gente aí a caminhar muito tempo sem ter problema de articulação, dores. Então, o exercício físico tem a sua função para a nossa vida natural. Mas ele continua falando assim, ó, mas o exercício, a piedade, ou o que se exercita na piedade. E essa palavra piedade lá no grego é eusebeia, que significa realmente uma vida de adoração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida espiritual. Então, e para tudo é proveitoso, tanto nessa vida quanto na futura. Ou seja, se nós não aprendermos a nos exercitar espiritualmente, a gente nunca vai funcionar espiritualmente. E nós somos assim. A gente começa exercitando para depois se tornar apto para funcionar em todas as áreas da nossa vida. Então, a última mensagem, o irmão apresentou exercícios espirituais para todos nós, filhos de Deus, desde o mais pequenino filho de Deus, sabe, até o ancião. Como que nós precisamos realmente ter restaurado essas realidades do que significa o nosso espírito. E como que nós podemos ter uma vida de exercício espiritual, não de exercício natural, né, nem almático, nem físico, mas de exercício espiritual. Bom, essas foram as palavras que esse irmão trouxe e que nós vamos compartilhar com os irmãos. Aqui eu passei só um resumo. O nosso irmão José Gustavo, ele foi o irmão que ministrou na parte da noite. O Cláudio Kalov foi o primeiro mensageiro da parte da manhã. No meio tinha o Laurence. E à noite estava o nosso irmão José Gustavo. Ele usou como base de toda a exposição dele a epístola aos Romanos. Mas ele não fez um estudo de Romanos. Ele só usou como base as passagens de Romanos. E o assunto básico dele foi nos explicar, sabe, o verdadeiro significado dessa palavra, tá? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Deixa eu ler aqui. Esse é o desejo e a obra que o Senhor fará em todos os seus amados. Santificar espírito, alma e corpo. Da forma como ele começou, ele deve avançar em nós até o fim. Saber isso nos dá confiança e segurança e permite que tenhamos confiança naquilo que deve ser o nosso caminhar. Se estaremos um dia perfeitos diante do Senhor. Isso foi o resultado desse trabalho do alto em nosso homem por inteiro. Por essa razão, a santificação deverá atingir o homem por completo, a fim de podermos verdadeiramente sermos para Deus aquilo que Ele planejou em seu eterno propósito. Entre Gênesis 2 e Apocalipse 20, há um grande ato que foi promovido em razão do pecado e da queda. Quando Paulo esteve em Atenas, o texto está em Atos capítulo 17, verso 24, onde Paulo vai dizer que Deus não habita em templos formados por mãos humanas. Ele vai dizer sobre a realidade que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus estabeleceu o início e o fim de tudo. Isso está lá no versículo 26 de Atos 17. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse aos discípulos
que era um papel do Espírito Santo levar a cabo o cumprimento de todas essas coisas em nós e entre nós. O Espírito está trabalhando em seu primordial trabalho entre nós, em razão da sua obra. E essa obra é trazer para cada um de nós uma revelação de Jesus Cristo. À medida que nossos olhos são desvendados para vermos claramente quem é Jesus, também podemos ver quem somos nós mesmos. É do confronto entre quem é o Senhor e quem eu sou que vem o verdadeiro arrependimento. Diante da face dele, somos todos vistos da maneira correta. Somos quebrantados e salvos. Essa é a experiência com o novo nascimento. Por meio dessa obra, somos feitos filhos de Deus. Esse é o início da obra do Espírito Santo em nós. Bom, na primeira mensagem, tá? O assunto foi esse: a contemplação de Cristo e nossa transformação em sua imagem. Na segunda mensagem, ele falou do papel da fé nesse processo de transformação do Espírito Santo. Como nós precisamos aprender o que significa andar por fé e não por vista. Por quê? Porque é a fé que vai nos capacitar a nos apropriar de tudo aquilo que a palavra diz que nós somos em Cristo. E é pela fé que nós vamos experimentar todas as realidades, né? Infelizmente, nós fizemos uma bagunça com essa palavra fé. E nós perdemos de vista o verdadeiro sentido dela. Mas nós temos que aprender a viver pela fé, a fazer uso dessa ferramenta que nos é dada por Deus. Deus é quem nos dá fé. E Ele nos dá fé ao ouvir a palavra. Ele nos concede a fé como um dom em ocasiões especiais. Ou seja, a fé, ela vem a nós, né? E é por essa fé que nós devemos avançar numa vida de relação com o Senhor. O andar por fé é o meio de nossa mente ser substituída até que nossa alma seja conquistada. Ou seja, existe a mente do Espírito e a nossa mente. E somente pela fé nós podemos colocar de lado a nossa mente e receber a mente do Espírito e ser transformado ou ser conformado, né? Até que a nossa alma seja completamente conquistada. Na terceira mensagem, ele falou da operação da cruz sobre nossa vontade, até que o Espírito Santo conquiste nossa alma, até atingir o nosso corpo. Ou seja, ele deixou bem claro isso, que o nascido de novo precisa, sabe, através da mente do Espírito, ter sua alma capturada nos seus afetos, na sua emoção, na sua mente e na sua vontade. Para que o nosso corpo experimente a realidade daquilo que começou dentro da gente. Ou seja, há uma promessa de Deus em Romanos 6, né, que os membros do nosso corpo, que outrora era escravo do pecado, se tornem representantes de Deus, servos da justiça, pela santificação. Ou seja, é tão importante que essa santificação ela comece de dentro para fora, fazendo o trabalho certo. Porque a religião também tem uma santificação, irmãos, que é só uso e costume, que muda o homem por fora, mas ele continua o mesmo lixo por dentro. Então a gente precisa realmente jogar fora essas coisas naturais e deixar o Espírito Santo realmente nos conquistar. Bom, na quarta mensagem, ele tratou de aspectos práticos, de como isso vai atingir os membros do nosso corpo, e dessa forma nós vamos tendo em nós a obra completa do Espírito Santo. Então ele disse o seguinte: a obra completa do Espírito Santo é nos tornar filhos maduros de Deus, filhos que agradam o Pai, porque são semelhantes a Jesus. O que realmente agrada o Pai é Jesus. Ao lermos a palavra filho em João 1,12, lá diz assim, ó: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra lá é teknon. Ou seja, quando você recebe o Evangelho, Deus, pelo seu Espírito, te faz um filhinho, um bebê espiritual. Mas quando a gente chega lá em Mateus 4, no batismo de Jesus, nós temos Deus falando também.
E lá, sabe, o céu se abre e Deus fala assim, ó, esse é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. E a palavra que é usada lá para filho não é teknon. Aliás, em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Jesus sendo chamado de teknon. A palavra lá é ruios. E essa palavra ruios significa um filho maduro. Sabe, existe uma outra palavra no grego, que na nossa tradução lá em Romanos, é traduzido por adoção. Bom, nós já vamos chegar lá. Que é ruios tesian, que é a plenitude do ruios. Bom, não se ganha isso com o passar do tempo. Ou seja, ninguém vai se tornar filho ruios de Deus porque tem 30 anos de vida cristã. Mas sim, a santificação do espírito, da alma e do corpo vai nos levar de bebês a filhos maduros. O uso da carta de Romanos foi a referência principal usada em todos esses estudos do irmão. A consequência primária de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal foi o surgimento de uma falsa ideia que o ser humano é capaz de viver sem Deus. Sem Deus, o homem pensa ter liberdade, mas na verdade ele se torna um escravo do pecado. Esse é o primeiro assunto de Romanos. Por essa razão, Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, retornou aos céus, de onde nos enviou o seu Espírito para nos repartir a obra do Senhor Jesus, comunicando-nos todas as realidades da vida do Senhor, para capacitar cada um de nós a sermos transformados no espírito, alma e corpo, de tal forma que poderemos não só sermos feitos filhinhos de Deus, mas sermos elevados desde o novo nascimento até a maturidade. Ele usou como resumo de tudo isso um texto que está em Romanos, no capítulo 8, do verso 16 até o verso 19, onde está escrito assim, olha, Romanos 8, do 16 ao 19, diz assim, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra é teknon. Mas aí ele continua dizendo assim, ó, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos maduros de Deus, ou dos filhos ruios de Deus. Né? Está aqui na nossa tradução apenas, filhos de Deus. Então, aqui ele deixou claro para nós, para que você tenha um resumo de toda essa obra, de bebê a filho maduro. Mas se a gente caminhar um pouquinho mais, nós vamos chegar no versículo 23, onde vai dizer assim, ó, e não só ela, falando da criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, ou seja, nós, onde Deus começou essa boa obra, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, essa palavrinha aí que está como adoção, no original, ruios tesian. Segundo as cadeias de direito romana, adoção no direito romano era feito, inclusive, com o próprio filho. Né? Porque o nosso conceito de adoção é buscar na creche, né? Então, vamos dizer assim, houve períodos lá atrás, né? Isso também mudou, mas houve períodos lá atrás que essa palavra adoção não significava buscar na creche. Adoção era um título que você dava ao próprio filho. Antes do processo de adoção, que era feito entre 20 e 30 anos de idade, mesmo o filho legítimo não tinha nenhuma capacidade ou direito próprio, até que ele passasse pelo devido processo de transformação, a ponto de representar seu pai em tudo. Somente após essa formação, o filho poderia passar por esse processo de adoção.
Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós, levarmos a sermos parecidos com Cristo e, consequentemente, representantes do Pai. Simultaneamente, temos um trabalho de oposição da parte de Satanás contra todos nós. Enquanto o Espírito Santo trabalha para nos levar à maturidade das coisas celestiais, Satanás trabalha todo vapor para que ficamos presos naquilo que é terreno. Prestem atenção nessa frase do irmão, que foi assim que ele terminou a primeira noite. Absolutamente tudo que estamos vivendo aponta para uma dessas duas direções. Ou nós estamos avançando nessa obra espiritual de sermos semelhantes a Jesus, ou nós estamos sendo iludidos por Satanás e envolvidos só com coisas terrenas. Bom, então nós temos o terceiro irmão, que é o irmão Lawrence. Eu vou procurar resumir assim bastante mesmo, porque eu sei como que é difícil ouvir um irmão lendo, né? Então, o irmão Lawrence, o encargo do Lawrence, surgiu de uma percepção sobre a gravidade da condição dos jovens do nosso tempo. Ele até fez uma ilustração lá com um aluno dele que foi muito interessante. Ele disse assim, ó: no último semestre de graduação, ele perguntou para a classe se eles haviam entendido a matéria, e um aluno levantou as suas mãos e perguntou: professor, o senhor pode me ensinar a estudar? Ou seja, ele estava no último ano e ele não tinha entendido nada. Apesar de não entender nada, esse aluno sabia fazer prova. Ele conseguia estudar e fazer uma prova. Só que ele não entendia nada. 2 dias depois, ele não sabia o que eu tinha feito. Então ele foi sincero, ele levantou a mão e falou: professor, você me ensina a estudar? Será que nós entendemos o que realmente passa na cabeça dessa geração? Você olha para essa juventude e exteriormente tudo parece estar certo. Mas interiormente ninguém sabe de fato o profundo vazio de significado com essa geração. Por outro lado, tudo o que precisamos e que essa geração também precisa, tudo está escrito na palavra. E de certa maneira, todos nós temos ouvido e aprendido tudo de tudo em todo tempo. Mas fica a pergunta para os santos: será que realmente temos aprendido do Senhor e da sua palavra? Ou somos todos como aquele jovem no último ano de graduação, que apesar de todo o conhecimento apresentado, não havia de fato aprendido nada? Tem um texto da palavra que fala isso. Vamos ler ele? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Está escrito assim, olha: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quando Deus, em Gênesis 1, soprou nas narinas do homem o fôlego das vidas, ele se tornou uma alma vivente. De lá até a vinda do nosso Senhor, essa alma vivente só experimentou derrota. Mas com a vinda do Senhor, o Senhor derrotou definitivamente o inimigo. Mas isso não impede o nosso adversário de continuar nos atacando. Cada dia que passa, nossa batalha só aumenta, pois nosso adversário anda procurando quem possa derrotar. Nós temos que entender que existe um campo de batalha em nós, do modo como o Senhor quer nos santificar, totalmente, espírito, alma e corpo. Nosso adversário quer nos estragar
espírito, alma e corpo. Hoje mesmo somos atacados em todas essas áreas. O nosso inimigo coloca suas armas em todos os lugares do nosso ser. O inimigo nos ataca até mesmo nas interfaces do nosso ser, entre o espírito e alma, entre alma e corpo, ou seja, nos elos de ligação entre nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, também o nosso inimigo nos ataca. E como reagimos aos ataques do nosso inimigo? Quais são as estruturas que nós possuímos para vencermos os ataques do nosso inimigo? Ou, por que Deus nos pede para fazermos certos exercícios espirituais? Ou por que Deus permite que nós sejamos atacados pelo nosso inimigo de maneira tão terrível? Então, o irmão ele deixou claro na ministração que nós somos a obra-prima de Deus. E nós só vamos experimentar essas realidades de que em Cristo nós somos mais do que vencedores quando nós aprendermos a guerra. Porque o Senhor nos concede armas espirituais para derrotarmos o nosso inimigo em todos os ataques dele. Ou seja, o nosso irmão Lawrence, ele tratou do assunto da batalha espiritual na vida cristã. E ele gastou a maior parte do tempo falando de como que o nosso adversário tem criado brinquedinhos todos os dias para nos atacar. Para nos atacar. Tem inventado coisinhas novas, sutis, para nos atacar. E nós precisamos realmente nos apropriar de Cristo e deixar com que a vida do Senhor cresça em nós e entrar logo nessa batalha espiritual para a gente começar a experimentar a vitória do Senhor. Ou seja, a provisão na cruz para que nós sejamos vencedores, sabe, contra a carne, contra a alma, contra as nossas fraquezas, contra o diabo, contra o mundo. E é envolvido nessa batalha que nós realmente nos tornaremos para Deus aqueles filhos maduros que o Senhor está desejoso. Bom, esse foi o resumo da introdução. Então, na próxima oportunidade, eu vou pegar primeiro o irmão Cláudio Calove com o assunto da consciência da vida eterna. Depois eu vou focar no irmão José com esses assuntos lá de Romanos. E por fim, nós vamos estudar sobre batalha espiritual. E eu vou usar o estudo do irmão Lawrence, tá? Eu só vou ler aqui porque o irmão Lawrence ele fez uma divisão aqui das mensagens. Ele disse assim, ó, nós precisamos aprender a lutar com as armas que Deus nos deu para cada batalha. E a primeira arma que nós vamos ter que aprender a usar está relacionado com a nossa mente, tá? Não tanto com o que Deus necessita, mas com a nossa própria mente. Então, a primeira arma que nós vamos aprender a nos relacionar, tá? Ele falou dos sentidos, inclusive ele falou que nós não temos 5 sentidos, que nós temos 7 sentidos. E eu não entendi muito bem isso, não, mas depois eu vou rever e vou explicar para os irmãos. Mas ele disse o seguinte, que a nossa mente, ela tem uma capacidade de reação que é muito importante para nós mesmos. E então, quando a palavra de Deus fala que nós devemos nos prostrar em rendição ao Senhor, nós temos que nos ajoelhar, colocar o rosto no chão, isso é muito importante para a nossa mente. Essa é uma das coisas que ele deixou claro, sabe? Assim como levantar as mãos é um sinal que nós estamos dando, não só para quem está lá longe, é um sinal que nós estamos dando para a nossa mente, que agora nós estamos de mãos levantadas. Então, isso é muito importante na batalha espiritual. Então, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu mesmo, né, eu vivo a minha vida quase que em constante oração. Mas o fato de eu passar o dia inteiro orando não me tira do coração a necessidade que eu tenho de chegar em casa e me prostrar diante do Senhor. Parece que só quando eu me prostro de verdade diante do Senhor, eu tenho a sensação que eu orei de verdade. Agora, isso não está relacionado com o trono, está relacionado com a minha mente. E nós vencemos assim, sabe, quando nós transmitimos essas mensagens para nós mesmos, que nós estamos prostrados na mais completa dependência do Senhor. Então são coisas importantes, né, que o irmão ensinou.
ele falou também que tudo o que Deus permite que a gente passa tem motivos de aprendermos as lições. Sem o entendimento experimental, a gente nunca cresce. Esse é o motivo das batalhas espirituais. Em quase todas, isso é importante, outra coisa que ele falou, tá? Vou voltar aqui. Quase todas as nossas quedas é porque pulamos etapas. E esse é o motivo das batalhas espirituais. Temos que ser sinceros diante de Deus. Aí ele tratou de um outro assunto simples, mas muito importante e muito espiritual. Ele falou que nós temos que resolver os problemas pendentes. Nós temos que aprender a perdoar, nós temos que aprender a pedir perdão, nós temos que aprender a confessar, nós temos que aprender a reconhecer nossos erros, nós temos que fechar essas continhas, porque tudo isso é munição para o nosso inimigo nos atacar na batalha espiritual. E então, ele falou, né, sobre essa questão da gente ter uma vida sincera diante de Deus e diante dos homens, e de usufruir do corpo de Cristo, sabe? Para nos proteger, chamando os irmãos, abrindo o jogo, pedindo ajuda, reconhecendo fraquezas, para que a gente seja fortalecido uns com os outros e possamos vencer essas batalhas. Bom, ele fez a divisão assim, ó. Primeira mensagem: qual é o propósito de Deus para nós? E aqui ele está tratando da batalha espiritual, viu? Segunda mensagem: como resolver as pendências diante de Deus? Terceira mensagem, eu achei a mais importante. Ele usou o texto de Hebreus 2:1 e ele fez uma tradução literal da palavra lá, que está escrito desviar-nos dele. A palavra é escorregar. Então ele falou do lento processo da queda da alma, ou seja, o escorregar. E foi muito bom isso, sabe? Além de entender, muitas vezes temos que voltar nas lições básicas da vida cristã. Todos nós temos que revisar as lições aprendidas e nos apegar a elas até o fim. Coisas simples e básicas como perdoar, ser perdoado, confessar pecados, buscar libertação. Ele falou disso aqui, muito importante. Buscar a libertação dos vícios diários que nos sobrevêm. O irmão também procurou nos mostrar as armadilhas da inteligência artificial. Dados fabricados que vai alimentar a inteligência artificial com a finalidade de nos ocupar, inclusive religiosos. E ele falou que já tem muita coisa disso na internet. E ele disse isso de modo muito enfático. Não podemos alimentar a nossa vida espiritual com dados fabricados por uma coisa morta. Não podemos. Então, em vez de a gente ficar perdendo tempo com as mensagens fabricadas pela inteligência artificial, que todos os dias vem como enxurrada na internet para ocupar nossa mente, nós podemos nos exercitar na presença de Deus, lendo a Bíblia, orando a Deus, louvando ao Senhor, clamando por socorro. Bom, essa foi a mensagem do irmão. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse privilégio de poder fazer essa revisão com a igreja. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos dê mais interesse por isso, e que nós possamos continuar aprendendo com aquilo que nós recebemos. Nos ajude a ser fiéis e repartir com os irmãos tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, Senhor, e nos capacite realmente a experimentarmos tudo isso como vida para nós, e não permita que nós sejamos como aquele jovenzinho que aprendia e não aprendia, que ouvia e não aprendia, que tirava 10 na prova e não aprendia. Não permita, Senhor, que a gente seja esses homens e mulheres de mente cheia de conhecimento e espírito vazio da Tua vida. Por misericórdia, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.